E no mundo espiritual, tem demônios oníricos, que atuam na dimensão do sonho, fazendo justamente esse papel de trazer distorções, né? Tem até o livro, né, de um pastor muito conhecido. Eu posso citar o nome dele? Claro, claro. É do pastor Carlos Ribas, né? Ele é uma bênção. É uma bênção. E tem o livro dele, Bruxaria, que vai contar a respeito do testemunho dele, como, né, as trevas ali, ela funciona, né, no mundo espiritual. E fala, justamente, ele dá essa menção que quando ele frequentava, ele era ainda envolvido, né, com o ocultismo, ali, né, os membros ali do satanismo, eles usavam esses demônios para atacar servos de Deus. Eles faziam ali, né, as invocações desse demônio e enviavam sobre a vida de líderes de Deus, líderes de igreja, pessoas que estavam conforme a vontade do Senhor. Para quê? Para trazer sonhos. Por exemplo, a pessoa já tinha recebido uma direção de Deus, ela tinha recebido ali um norte e tal, para fazer algo, algum projeto, até uma mudança, algo do tipo. E aí, o que esses demônios faziam? Eles vinham e distorciam, traziam na dimensão do sonho um outro sonho, com sensações, com 5 sentidos atuantes. Eles até podem se fazer de anjo de luz na dimensão dos sonhos, para a pessoa literalmente acreditar que foi Deus, que foi um sonho de Deus. E fazer com que a pessoa tenha ali a distorção e acredite que o Senhor está dando uma nova direção para ela. Então, esses demônios, eles fazem isso através de obras de feitiçaria, bruxaria, né, satanismo. Eles são enviados até na vida de servo de Deus para distorcer e fazer com que elas tomem direções erradas. Por exemplo, vou trazer aqui um exemplo clássico que aconteceu muito com várias pessoas e acontece até hoje. Pessoas que se casam por sonhos. Pessoas que, assim... mas Deus confirmou, Deus usou uma serva lá na igreja. Não, mas Deus confirmou, tal, que é pra eu casar com fulano. Daí a pessoa vai casar com fulano. O fulano é terrível, bate na pessoa, imoral, vários pecados terríveis. Você acha que justamente que o Senhor ia querer, o nosso Deus... Exatamente. Né? A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e agradável. E ela não acarreta dores. Como que o nosso Deus ia querer literalmente que alguém casasse com alguém dessa forma? Né? Então, já é uma armadilha do inimigo. Você está vendo que ele pode influenciar para que a pessoa venha achar que literalmente foi Deus que deu aquela direção, mas a pessoa cair numa armadilha. Né? E esses demônios, eles atuam dessa forma, fazendo com que as pessoas tomem direções erradas, façam coisas erradas, achando literalmente que foi Deus que entregou, que Deus que falou com eles. Isso é muito forte, né? Então, ali o diabo literalmente estava lançando ali uma seta, um nome de uma cidade para a pessoa achar, aí de repente se muda, vai, aí acarreta vários prejuízos, aí depois ter que, né, limpar a sujeira, voltar. Exatamente. Por isso que é bom a gente, né, ter discernimento, estar em oração, em jejum. Pastora, conta um pouquinho para mim sobre os espíritos sexuais, conhecidos como incubos e sucubos. E esses espíritos, eles atuam constantemente também através de conteúdos digitais, músicas, filmes. E acontece, em alguns casos, da pessoa, quando ela vai dormir, ela ser atacada e ela tem literalmente ali o ápice, o homem acaba ali ejaculando, enfim, isso acontece. Como que esses demônios conseguem trazer esse prejuízo na vida de uma pessoa? Exatamente, né? Os demônios, eles atuam dessa maneira. E se a gente for ver dentro da palavra de Deus, dá pra gente usar um exemplo bem conhecido. A palavra do Senhor vai nos dizer que os filhos de Deus, os anjos caídos, tiveram ali relação, né, com as mulheres e nasceram os nefilins. Sim. Né? E os demônios, eles não mudaram, eles continuam fazendo isso. Só que eles mudaram a estratégia. Hoje, pela dimensão dos sonhos, ele consegue ali, quando a pessoa está com legalidade na vida, né? Ou prática pecaminosa, laços de alma, né? Que não foram desligados, né? Eles podem vir acessar a pessoa na dimensão do sonho e literalmente também ter essa relação sexual. Mas hoje não nasce mais, né, ali os nefilins, porém eles corrompem o DNA da pessoa espiritual. Eles contaminam, né, ali o DNA do ser humano, fazendo com que a pessoa literalmente perca a essência de Deus na vida dela, ela fique contaminada, tá? E o que acontece? Se a gente for ver, quando as pessoas elas são geralmente atacadas por essas castas demoníacas, ela acorda, né? Teve aquele sonho, né? De cunho sexual atacada por esses demônios, ela acorda cansada. Ela acorda prostrada. A pessoa não tem força para orar, não tem força para jejuar, não quer saber de ir para o culto. O que acontece? O inimigo literalmente paralisa essa pessoa. E ele já começa ali em si infiltrar, né? Porque esse demônio, ele injeta literalmente essa contaminação
né, no ser humano, para que ele venha literalmente se afastar de Deus, se afastar dos caminhos do Senhor e ter essa corrupção também na alma, no DNA também. E esses demônios, eles vêm justamente por esses fatores, né? De laço de alma, por exemplo, a pessoa teve várias relações sexuais, né? Teve uma vida ali, às vezes lá no passado mesmo, né? Imoral. Hoje está no caminho do Senhor, mas não desligou. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Mateus, né? Capítulo 8, que o que está ligado na terra também está ligado no céu, está ligado no mundo espiritual. É necessário se desligar, porque quando há ali, né, conjunção carnal, a pessoa se torna uma só carne, um só espírito. Então, você se torna ali uma só carne com aquela pessoa que você teve relação sexual. Eu atendo muito casos, né, de homens que perderam a virgindade com prostitutas. E a grande maioria desses homens são atacados por esses demônios. A grande maioria, né? Então, o que acontece? E essas pessoas não desligaram. Hoje estão no caminho do Senhor, mas não desligaram isso no mundo espiritual. Imagina com quantas pessoas, né? Que uma pessoa que está na prostituição se deita. Né? Quantos demônios aquela pessoa não carrega? E você ali, quando tem ali, não só com, né, pessoas que estão nessa prática, mas, né, enfim, quando você tem relação com essa pessoa, os demônios que estão naquela pessoa vai, né, para a tua vida e vice-versa, fica aquela transferência no mundo espiritual de demônios, e isso traz esse prejuízo, fica ali literalmente uma legalidade, uma porta de acesso para que os demônios venham, se infiltrem, tragam, né, corrupção para a alma, te usem literalmente como alimento, porque esses demônios, eles também se alimentam, né, da vitalidade do ser humano. Uma das coisas que Satanás e seus demônios perdeu quando ele foi destituído do céu, foi o que é a graça de Deus, a presença de Deus. E o que ele mais almeja e o que ele mais busca é a presença de Deus, porque ele não tem isso, foi tirado dele, e ele sabe o quanto alimenta, o quanto é bom, porque se não é a graça, não nasce o alimento. Se não é a graça, nós não estaríamos nem vivos, né? Então ele precisa dessa graça para sobreviver. Ele necessita. Ele tem tanta raiva, tanto ódio de Deus, mas ele precisa de Deus até para poder sobreviver. E como que ele faz isso? Ele suga de nós, né, dos seres humanos, aquilo que ele não tem mais, aquilo que foi destituído, tirado dele. Por que sempre nos rituais ali ele ingere o sangue? O sangue é vida no mundo espiritual. E o sêmen do homem, né, literalmente é sangue no mundo espiritual, né? É o sangue branco. Então, nesse momento, né, quando tem esse ato sexual ali com incubos e sucubos, vários homens chegam a ejacular, as mulheres também, né, ali, e eles se alimentam disso, literalmente desse sangue da pessoa, a qual para eles vai trazer vida, né, vai gerar vida. Eu até falo, né, para quem quiser saber mais a respeito desse assunto, eu tenho a Masterclass, né, que está disponível para venda, um valor super acessível, que fala a respeito a bordo, né, a respeito desse assunto de incubos, sucubos, demônios onióricos também, esses que atuam na dimensão do sonho. A gente fala bastante a respeito, né? Também tem o e-book, que também eu trato a respeito disso. Está tudo disponível ali no Instagram. Tudo disponível ali na bio. Vai ficar na descrição depois. Vamos lá, pastora, você teve uma visão muito forte sobre o anticristo que você compartilhou comigo, né? E até na nossa Masterclass. Você pode contar sobre essa experiência aqui? Porque eu vejo, pastora, que Deus, isso é uma das visões, né? Você já teve várias e coisas as quais o Senhor não permite ainda divulgar. Mas o que o Senhor te permite, você poderia trazer esse alerta aqui para a nossa nação, para as pessoas de outros países, o que Deus te mostrou em sonho? Porque eu confesso, gente, que eu fiquei impactada, né? A forma que Deus mostrou para ela, como que vai se dar esse acontecimento. Exatamente. Foi uma das revelações, uma das mais fortes da quais eu tive. A qual, quando eu voltei, eu estava com meu corpo todo trêmulo, né? Fiquei também de cama, né? Fiquei literalmente prostrada depois que eu voltei dessa revelação que o Senhor me deu. A qual o Senhor, ele mostrou para mim literalmente que o anticristo, ele já está na terra. Ele já está na terra. E o Senhor me mostrou quais eram os estágios que já tinha acontecido na vida dele e o que estava por vir, o que iria acontecer. Meu Deus. E essa revelação foi assim, eu vou dar uma resumida porque ela é bem, bem grande, né? E eu estava descendo, né, ali numa rua, em um local onde o Senhor, ele tem uma particularidade comigo de eu saber quais são as revelações que vêm deles e o que está se confirmando e o que está por vir, né? E aí ele me deu 2 direções, me mostrou 2 árvores, aonde era uma árvore de goiaba, um pé de goiaba, né, uma goiabeira, que já estava com as goiabas ali boas, né, para colher, para comer. E ali eu colhia uma daquelas goiabas para que eu pudesse consumir.
E do lado desse pé de goiaba havia um pé de pêssego. E esse pêssego, quando passa a florada, sabe quando o pêssego dá aqueles pêssegos pequenininhos, eles estão começando a se formar? Esse outro pé estava assim, todo cheio de pêssegos pequenos, tinham acabado de florar e estavam se formando. Naquele momento, o Espírito Santo me trouxe, né, a revelação disso para mim. A goiaba seria o quê? Algo que já tinha acontecido, que já estava acontecendo, que já estávamos vivenciando. E o pêssego era algo que já estava se cumprindo, estava ali literalmente para se concluir. Para as pessoas entenderem, pastor, então, essa direção que Deus te deu todas as vezes que você sonha comendo, você já tinha falado isso para mim, é algo que está acontecendo ou que vai acontecer. Que é uma certeza. Você comeu no sonho, é batata. Exatamente. Pode falar. Comi, pastor. Eu sinto gosto, eu sinto tudo. Eu fico como a gente estivesse aqui, né? Conversando, eu sinto tudo. É muito real. É muito real. E esse em si não foi diferente, foi muito real. E ali o Senhor já me trouxe, né, essa convicção, essa certeza de que era algo que era 2 períodos de tempo. Um que já estava acontecendo, que estava, né, literalmente já estava se cumprindo, e outro que iria acontecer. E a partir dali, o Senhor me levou. Eu fui levada em um local, na frente de uma casa, onde eu estava na frente daquela casa, e eu vi uma criança. Eu via um menino de cabelo assim, tigelinha, cortado tigelinha. Ele era muito bem cuidado, a casa era uma casa de alto padrão. Tinha babás ali cuidando dele, não só uma babá, tinha também uma mulher que eu sabia discernir que era a mãe dele que estava ali. E aquele menino todo o tempo muito cuidado. E aquele menino me trazia uma sensação horrível, eu sentia um pavor, algo que estremecia por dentro, mas ele não tinha aparência nenhuma ruim, era uma criança normal, bonita. E a hora que eu ficava olhando, eu sentia aquilo, esse menino, ele sabia que eu estava olhando para ele, ele se virava e olhava para mim. E na hora que ele virava e olhava para mim, ele falava assim, você me achou, né? E ali, o rosto dele mudava. Aquele semblante de criança bonito, inocente, mudava. E se formava o símbolo, né, da besta na testa dele. E o rosto dele se tornava com um rosto de um animal. Tomava outro formato. E naquele momento ali, eu me apavorava. E eu tinha o discernimento que aquele menino, ele era o anticristo. E naquele momento que aquilo acontecia outras, né, confirmações ali, que era algo que, né, tem outros meios que o Senhor fala comigo do que é que está para acontecer, o que está acontecendo é o destino. Naquele momento o Senhor me deu uma direção, que eu via um ônibus passando, que era o destino, que estava acontecendo já, e era o destino da humanidade. E naquele momento eu corria, porque eu queria encontrar abrigo, eu não queria, né, continuar vendo aquilo, eu não queria mesmo, eu queria sair dali. E Deus, ele tem uma coisa comigo, porque eu sei que eu estou sonhando, eu sei que eu estou dormindo, eu sei que eu estou na dimensão do sonho, e na maioria das vezes eu consigo até guerrear contra as trevas, e às vezes eu consigo voltar. Eu falo, Deus, eu quero voltar, eu não quero continuar. E nesse dia eu queria voltar, mas eu não conseguia. Era algo que eu precisava ver. E eu corri para tentar buscar um abrigo. Eu não queria continuar vendo. E na hora que eu entrava dentro de uma casa, eu abria aquele portão e entrava e me virava para fechar. A hora que eu me virava para fechar, aquele menino pegava na minha mão, mas ele já não estava mais na idade que até então. A hora que eu vi ele estava em torno de uns 4, 5 anos. Ele era pequenininho. A hora que eu virava e ele estava de frente comigo, ele já estava em torno de uns 10 a 11 anos. E ele já estava maior. E ele segurava na minha mão. E ele ria para mim. E ele confessava que literalmente era ele, né, que era o anticristo. E ali o Senhor, naquele momento, eu tirava a minha mão, repreendia, declarava o nome de Jesus, e ali o Senhor me levava em espírito para ver os tempos, o que estava acontecendo. Que ele era uma criança, já tinha passado, né, já tinha passado esse período de criança, já tinha passado esse período, né, de estar ali entre 10, 11 anos, já tinha passado pela adolescência, eu via a adolescência dele. Eu via como um filme na minha frente. Ele estudando num colégio particular, né, muito assim bem guardado por pessoas, né? Eu via assim todo o tempo ele muito cuidado. Ele era muito cuidado o tempo todo. E eu começava a ver um filme, passava literalmente um filme na minha mente assim do que foi acontecendo nos estágios da vida dele. E sempre ele muito, muito, muito frio, ruim. Eu sentia, era como se ele não tivesse literalmente alma, era demoníaco. Até que o Senhor me permitiu ver tudo isso e eu cheguei em um outro lugar. O Senhor me levou em espírito em um outro lugar, na revelação, aonde eu me encontrava. Olha que eu
olhei, observei o cenário, o lugar onde eu estava, eu assemelho como uma escola, porque eu nunca entrei num quartel, eu não sei como que é. Mas era um lugar totalmente fechado, porque as escolas, elas são todas fechadas, muradas, né? E ali tem aquele pátio no meio, tem as salas de aula, né? E o pátio no meio. Então, por isso que eu assemelho com isso, porque eu não conheço, nunca entrei num quartel, não sei como é. Mas eu me encontrava num lugar desse, onde tinha muitas grades, era uma fortaleza, literalmente. E ali tinha vários soldados do exército, vários soldados do exército. E esse homem, ele estava de pé. E ele, muito bem vestido, ele tinha muita autoridade. Muita, muita, muita autoridade. E aqueles homens, eles tinham tanto medo daquele homem, que tudo que eles tinham receio até de chegar perto dele. E tudo que eles falavam pensando com medo daquele homem, de tanto medo que eles tinham, de tanto, né, pavor, era pavor que eles tinham com aquele homem. E em todo o tempo, aqueles homens ficavam ali observando, e eles ficavam com receio, com medo. E aquele homem, ele se retirava, que era o anticristo em si. E ele sempre, naquele momento, vale frisar, que me vinha no meu espírito, o próprio Espírito Santo me falava, vinha um discernimento que ele tinha o controle de tudo. Que ele tinha o controle de tudo. Que ele estava tentando também se assemelhar a Deus na onisciência, na onipresença, sabe? Ele queria literalmente ser um Cristo na Terra. E também eu tinha o discernimento, quando eu olhava ele, eu sabia que ele estava ali com a idade de 33 anos. Na hora o Espírito Santo falava isso para mim. Que ele ia imitar Jesus em tudo, em tudo. E ali, essa forma dele ter nessa onisciência, onipresença, seria através também da rede de internet, né? Eu tinha esse discernimento na dimensão dos sonhos. E ali, ele estava ali todo o tempo com aquela postura de muita arrogância. Eu tremia enquanto isso tudo acontecia. Na dimensão dos sonhos eu tremia de ver ele. E ali ele se retirava. De um período ele se retirava da onde ele estava. E ele ia para algum local. E nesse momento que ele se retirava, algum daqueles guardas que estavam ali, que tinham vários, né, ali com armas na mão, falava assim, um deles falava assim, esse homem é o próprio demônio. Eu falei para vocês, esse homem é o próprio demônio. E eu sabia, no meu espírito, eu tinha certeza que ele estava ali, não foi porque ele tomou posse, não, foi porque o povo o elegeu. O povo colocou ele nessa posição. E aqueles soldados que estavam ali sabiam que eles tinham escolhido ele. E aquele homem, quando ele falava isso, um desses soldados que falava assim, esse homem é o anticristo, e ele falava chorando, e ele falava com muito medo, ele é o próprio mal encarnado. Na hora, no meu espírito, Deus me falava que aquele homem, ele era conhecedor da palavra, mas ele não obedeceu e ele ficou. A igreja tinha sido arrebatada e ele tinha ficado, e ele estava ali servindo, né? Porque ele não tinha outra opção. Ele não tinha outra opção. E ali naquele momento, quando isso acontecia, eles viam, porque em todo momento ele humilhava aqueles homens, né? Enquanto ele estava ali, humilhava, ele falava muitos palavrões, ele tinha prazer em causar dor nas pessoas, ele tinha esse prazer. E ali se reunia alguns soldados e falava assim, foi a gente que colocou ele, então a gente tem autoridade para tirar, vamos rebelar. Eles queriam trazer literalmente se rebelar contra eles, né? Para que ele fosse tirado, né? Destituído. Nesse momento ele volta. E quando ele volta com muito sarcasmo. E ele volta ali fazendo, né, um ato libidinoso. Ele se masturbava. Ele estava com as partes genitais de fora. E ele se masturbava andando e rindo. Né, no meio daqueles soldados. No meio dos soldados. Ele ria e se masturbava. E na hora que ele chegava na frente ali de um desses soldados a qual estava falando, ele grudava aquele homem, puxava assim e ejaculava na cara, no corpo, assim, daquele homem. Ejaculava e ria. E ele ria muito e falava assim... aproveita, não pode desperdiçar sangue branco, é muito precioso. Ele falava assim, não pode desperdiçar sangue branco, é muito precioso. E ria muito. E ele era muito mal, aqueles outros homens ficavam apavorados com aquilo que via. Eu ficava apavorada com aquilo que eu via, porque era muito, muito alto, assim, o teor de maldade dele. Ele não tinha bondade, era algo assim, que era como se ele fosse uma pedra, um gelo, né? E ali, naquele momento, ele fazia isso, os outros ficavam todos horrorizados, e ali ele ria, e ele pegava e saía limpando a mão. Ele primeiro limpava a mão naquele soldado,
E ele ia para lavar a mão, saía novamente para lavar a mão. E a hora que ele saía, aí que esses soldados, eles tinham muito medo, muito temor, mas eles estavam revoltados. Aí começaram a olhar para outro, a gente não pode permitir e tal. E na hora que eles começaram a falar isso, ele também se apresentou novamente, ele apareceu. Só que na hora que ele voltou, que ele se apresentou, ele já não estava mais da mesma forma que ele estava. Ele se apresentou flutuando no telhado, em cima ali da onde que tinha, né? Aquele local, aquela tipo uma fortaleza. Em cima daquele telhado ele voava. Primeiro ele apareceu gatinhando assim no ar assim, todo assim, fogo. Ele pegava fogo, saía fogo dele assim. O rosto dele já era o rosto de um monstro, totalmente demoníaco. Meu Deus. E ele aparecia ali em cima daquele telhado e começava a rir, falava assim que para ele foi dado poder. E eles não podiam fazer nada contra ele, porque ele era a autoridade. E que estava nas mãos dele o domínio. E foi essa foi uma das revelações a quais eu tive, né? Com o anticristo. Quando eu voltei, eu fiquei muito, 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 muito... Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos com a campanha 30 dias no Salmo 17. Temos certeza que o aprendizado, que o ganho espiritual vai ser grande e a prosperidade também na sua vida. Participe conosco. O link da playlist está nos comentários fixado e também na descrição desse vídeo. Você encontra outras playlists para participar. Venha mudar a sua vida e declare nos comentários de cada dia da campanha que você assistir: Deus muda a minha história. E eu tenho certeza absoluta que aquilo que você profetizou, com fé, eu determino em nome de Jesus que já está acontecendo. Campanha do Salmo 17.